19ª característica essencial de satisfação pessoal e profissional. Propósito, pessoal, o título, o sentido da vida. Pessoal, é a penúltima característica. Quem desejar acompanhar, todos os vídeos anteriores estarão na descrição e no comentário fixado. Estamos no final do nosso projeto, então propósito, aqui nós fazemos uma ligação entre todos os outros capítulos. Isso vai acontecer no último capítulo também, que é um resumo, uma conclusão, é bastante rápida. Então já sinto saudades desse projeto. Vamos à penúltima característica, pessoal. Propósito. Já ouviu falar sobre o velho dilema faustiano abordado pelo escritor alemão Thomas Mann em sua obra-prima Doutor Fausto? Quem conhece essa obra, pessoal, esse livro, que é sensacional, arrebatador, que conta sobre um músico, Oliver Kuhn, e é fantástico, pessoal. Leia quem tiver a oportunidade. Trata-se de um pacto firmado entre o músico Adrian Oliver Kuhn e Mefistófeles. Este teria proposto a Aquile a entrega de sua alma ao diabo por 24 anos em troca da mais sublime e arrebatadora verve musical, privando-se em contrapartida do amor. Então, Mefisto, que representa, nem gosto de falar o nome, ele propõe, olha, você terá 24 anos da mais sublime qualidade musical, só que em troca disso você não se apaixonará por ninguém. E aí? A partir desse encontro, a ampulheta começa a contagem. Adrian dedica-se à solidão e ao protagonismo de misteriosos e trágicos acontecimentos. Aborda essa forte história, pessoal, para analisarmos juntos uma das vertentes que constituem o propósito de vida. Antes, uma pergunta. Apesar da aceitação do pacto proposto, Adrian aceitou a intenção positiva na atitude de Adrian? Sim, a ambição pela magnificência de sua obra musical e, quiçá, reconhecimento pela sua arte, e por isso tem o apoio de seus mentores e é inspirado por sua musa Esmeralda. Há uma intenção positiva, apesar de tudo. Sei que a leitura do livro pode garantir mais profundidade de julgamento ao leitor ou leitora, porém sabe-se que Adrian pode até ter obtido seus objetivos na arte, incorrendo, porém, nas mais sérias consequências. Hoje, por exemplo, ocorreu um fato bem singelo. O ar-condicionado não funcionou da minha inquilina e ela dizia que colocava na menor temperatura, porque não estava refrigerando a sala. Então, 16 ou 17, isso danificou, claro, o aparelho de ar-condicionado. Então, ela sacrificou o aparelho para atingir um resultado. É mais ou menos um paralelo do que acontece aqui. Qual seria o ideal? Agora ela vai correr atrás para comprar um aparelho, mas qual seria o ideal? O mais racional? Vamos chamar o técnico, ao invés de utilizar da forma inadequada o aparelho. Então, é mais ou menos isso, pessoal, traçando aqui um paralelo, guardadas as devidas proporções. Então, vamos retomar. Sei que a leitura do livro, já falei sobre esse parágrafo. Mas você mesmo disse que para alcançar seus objetivos deve-se abrir mão de alguma coisa. Alguém pode repreender-me agora. Eis aqui, portanto, o principal alerta. Quando os sacrifícios são praticados em prol de um objetivo, meta ou sonho, mantém-se um propósito ecológico, pessoal. Vejam só qual é a diferença. Chame o técnico, verifique qual é a alternativa e aí não colocará o aparelho em risco e atingirá o seu objetivo. Troca o aparelho, se for a conclusão, ok, mantenha o aparelho adequado, sem danificá-lo. Aqui no caso de Oliver Kuhn, mesma coisa. E aí, quais as consequências sérias com que ele se deparou? Tá? Foi ecológico? Ele se privou do amor. Tá? Isso é humano. Tudo em troca da sublimidade musical. Vale a pena? Então, a ecologia define bem para si e para outrem, jamais em detrimento de um ou do outro.
para si e para outrem. Abrir mão de algo é afinar um instrumento, é alinhar o seu objetivo com o propósito. Deixei em determinado momento da minha vida de beber, por exemplo. Não tomo bebidas alcoólicas desde 2014. Eu gostava? Sim, muito. Nada como um bom vinho, um queijo de qualidade em companhia dos amigos. Mas quais os benefícios para os outros com relação a não tomar bebida alcoólica? É uma pergunta oportuna quando abordamos o assunto propósito, pois, nesse caso, minha intenção positiva é pura e simplesmente colocar em prática, bons hábitos de saúde, abrir mão do álcool. Trata-se de uma decisão que tomei para me sentir mais produtivo, manter o foco e a concentração, observar fatos e atitudes com mais sobriedade e otimizar a minha produtividade, já que após algumas doses de cerveja, por exemplo, tende-se a não produzir tanto quanto se gostaria no dia seguinte, apesar de algumas pesquisas e médicos afirmarem que uma taça, garrafa ou dose de vinho ao dia contribuem para o bom funcionamento do coração. Eu já discordo, não sou médico, mas muitos médicos discordam e pesquisadores, inclusive, discordam dessa sentença. Então, assim tomei minha decisão. Eu fiz essa opção e me comprometi com a escolha. Para mim é fundamental. Para os outros, talvez essa atitude não implique em benefícios, salvas as situações embaraçosas, cujos excessos podem provocar, aliás, olhando por esse ângulo, o outro também pode ser beneficiado pela sobriedade de alguém. Enfim, para citar um exemplo mais profundo, pessoal, após refletir sobre minha vida e estabelecer algumas metas, resolvi deixar encontros, festas, happy hours com amigos, busquei novas amizades, parei de beber, desconectei-me para escrever, aliás, algo que pratico até hoje, não muito, aperfeiçoei-me em minha profissão, aprimorei a técnica, os processos dos meus negócios e estive aberto às novas ideias. É evidente que todas essas decisões não foram tomadas de uma hora para outra, tudo aconteceu gradativamente. Cada uma dessas escolhas foram importantes para dedicar-me aos meus projetos com mais afinco, abrindo mão de algo de que eu não gostava de fazer, mas sem prejuízo a outrem. Tudo, enfim, para organizar uma agenda mais produtiva, alinhando-me com o meu propósito de auxiliar as pessoas a também empreenderem seus sonhos em consonância com o próprio ser. Contando a minha história por meio dos livros, por exemplo, tenho a possibilidade de fazer com que as pessoas sintam-se incentivadas a darem um tempero para suas próprias vidas, a estimularem-se a aplicar algo que realmente faça sentido, pelo simples ato de gratidão, a maior dádiva que recebemos, a nossa vida terrena. Fica mais claro agora compreender que seria impossível conciliar os meus projetos com as saidinhas, junto dos amigos, festas, bebidas alcoólicas, etc. Há um belo pensamento o qual diz que efetuar boas escolhas rumo às metas e objetivos consiste, em muitas situações, em aparar as arestas e deixar de fazer algo para lapidar-se, fazendo o que realmente importa, desde que esteja alinhado ao seu propósito. Já falamos sobre isso, a lapidação, em outros capítulos. Aproveitar todas as oportunidades é excelente. Em meu caso, por exemplo, fazer curso, participar de congressos e conferências constituem em momentos de excelência. Mas há cursos, congressos e conferências acontecendo agora em várias partes do Brasil e do mundo. Porquanto, aproveitar todas as oportunidades, nesse caso, torna-se inviável, impossível. Porém, podemos aproveitar todas as oportunidades inerentes aos nossos propósitos quando nos são ofertadas. Quando nos alinhamos a um propósito, as chances são oferecidas. Acredite nisso. É evidente que não podemos esperar de braços cruzados as chances caírem do céu. Quero expressar, entretanto, que ao tomar a iniciativa de se dar os primeiros passos, as oportunidades são criadas e o universo passa a conspirar a favor. Então, como chegar ao propósito? Aqui estamos diante da descoberta que talvez esteja faltando para a plenitude da vida de cada um. Além de ecológico, o propósito pertence única e exclusivamente a uma pessoa. Você refina sua vida, revê seus conceitos, define metas, planeja firmemente, aproveita as oportunidades, tudo gradativamente até que os caminhos se abrem. Na verdade, os caminhos já foram abertos há muito tempo pelos que se propuseram a agir desde cedo. Encontrar o propósito é como abraçar um tesouro antes escondido, mas com uma diferença. O tesouro que desejamos encontrar é definido por nós mesmos, não o achamos de maneira repentina. O tesouro já está em nós, assim como todos os recursos. A gratidão é valiosa e a certeza de se obter algo ou de conquistar um sonho
vem depois da gratidão. A gratidão pela contemplação da estrada e os aprendizados que ela nos oferece como as lições de superação. O caminho deve ser contemplado. Ser grato pelo dia que amanhece, pela noite que chega, aos pais, irmãos, colaboradores, mentores bons e ruins, enriquecem a nossa autorresponsabilidade e autoestima, enaltecem a nossa vontade de querer e vencer. E não é por mim ou por nós que buscamos querer e vencer. Só seremos bem-sucedidos na vida se oferecemos algo aos outros despretensiosamente, sem interesse ou intenção de reconhecimento ou exigência de contrapartida alheia. Amar primeiro, amai uns aos outros como eu vos amei, sem esperar nada em troca. O visionário Henry Ford, um apaixonado pelo seu ofício, mencionou que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. Hoje, porém, estamos diante de um mundo com tantas possibilidades como nunca antes já se viu. Esteja ao alcance de suas possibilidades, das possibilidades que estão mais próximas de você do que imagina, ao alcance de si mesmo e do propósito que deixa legado, pessoal. Um grande abraço e até o último capítulo no próximo vídeo.